D é aquela que fala primeiramente com aquele que tem a incumbência, vamos dizer assim, que tem a responsabilidade de falar sobre ela. E eu confesso que falou bastante comigo e espero que vocês possam entender também hoje à noite. Vamos lá, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Se o Juan conseguir, quiser disponibilizar os versículos no telão para vocês acompanharem também, se não, use a tua Bíblia aí e vamos lá. Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Que o Senhor fale realmente conosco, que este momento seja um momento que os nossos corações, os nossos ouvidos se abram para entender aquilo que Deus tem para nos trazer nesta noite. Que não seja mais eu, que não seja a minha pessoa, mas que o Espírito Santo de Deus nos dê toda esta graça. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele veio à Terra. Jesus tinha o chamado. Jesus escreveu. O Deus Pai escreveu que o Deus Filho viria à Terra. O Deus Pai, o Deus Espírito, prometeu que o Deus Filho estaria conosco na Terra por um momento para aperfeiçoar a criação de Deus. Só que muitos de nós não compreendemos a vinda de Jesus. Muitos de nós não recebemos, não entendemos realmente a vinda de Jesus. Muitos de nós, até os dias de hoje, mesmo dentro de uma comunidade, de uma igreja, seguindo um caminho cristão, muitas vezes ficamos ainda confusos diante daquilo que é aceitar a Cristo ou negar a Cristo. Daqui a pouco a gente vai passar alguns versículos, mas já adiantando um pouco, os judeus ficaram muito confusos quando Cristo se apresentou àquela comunidade. Muitos encaravam ele apenas como um simples filho de um homem e de uma mulher, de um homem comum e de uma mulher comum. Ele não tinha uma aparência de Salvador, de Messias. Ele não se parecia nada com aquilo que eles pensavam que seria o filho do rei Davi, o Salvador, aquele que iria livrar Israel daquela situação daquela época. Ele era simples. Isaías mesmo fala que ele era confundido no meio da multidão, tamanha sua simplicidade. Ninguém reconhecia Jesus como o seu coração ou os seus olhos assim esperavam. Mas uma parte dos judeus, uma parte daquela comunidade, uma parte daquela nação que recebeu Jesus ali como homem, o aceitou. Acreditaram na sua palavra, acreditaram nos sinais que ele começou a trazer e começaram a confessar então o seu nome. Mas mesmo assim, durante os 3 anos do ministério de Jesus, durante o tempo que Jesus começou realmente a exercer o seu ministério aqui na terra, era muita confusão, era muita dúvida. Será que é? Será que não é? Será que ele é simplesmente mais um profeta? Será que é Elias que voltou? Será que é Eliseu? Quem será que é este homem que fala com tanta autoridade, com tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo é tão simples, é tão manso, é tão comum entre nós? E é natural do ser humano, é natural de nós, seres humanos, não nos surpreendemos com coisas muito simples.
A gente precisa ver algo, uau, que chame a atenção, algo que saia da normalidade, algo que venha realmente para trazer assim uma mudança muito radical. E aí isso vai chamar a nossa atenção de uma maneira muito rápida e muito simples e muito fácil até. Mas Jesus, ele começou a fazer o seu ministério e aquilo começou a criar uma grande confusão, uma grande dúvida sobre aqueles homens, uma grande dúvida sobre todos aqueles. Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 10 ao 12, se você puder abrir também, hoje a gente vai ler alguns versículos um pouco acima do normal, mas vamos lá. Romanos 10, 10, 12. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Aqui Paulo, ele fala que a promessa e a vinda de Jesus já não era mais uma coisa separatista, já não era algo mais exclusivo de um só povo, de uma só nação, não apenas mais para os judeus, mas para todos aqueles que nele crescem, que confessassem o seu nome, receberiam ricamente as promessas de Deus. A gente começa a pensar na Bíblia, imaginar a história, o tempo que nós estamos congregando, seja aqui na casa, seja em outra comunidade, outra igreja que a grande maioria de nós viemos, o quanto a história de Deus começou a se formar e criar na vida de cada um de nós temos uma história individual com Deus, cada um de nós temos um momento específico em que nós viemos como num local parecido como esse, e aceitamos a Cristo ali como Senhor e Salvador. Alguns de nós teve uma experiência de repente numa praça, numa praia, num local diferente, mas um dia a gente meio que mantendo a tradição, saímos do nosso local de conforto, da nossa zona de conforto, demos um passo e ali confessamos Jesus e o aceitamos diante dos homens e diante de Deus como o nosso Senhor e Salvador. Se a gente entender que só isso bastasse, simplesmente seria muito simples, seria muito vago dizer que, eu aceitei a Jesus. Jesus agora é o meu Senhor e Salvador da minha vida, eu já fiz a minha parte, então eu estou tranquilo, então agora eu posso viver a vida como eu bem quiser, porque o meu lugar no céu está garantido, a minha vida eterna está garantida. A partir de hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Opa! Se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que, como Paulo mesmo disse, a minha vida não pertence mais a mim. A confissão que um dia eu fiz diante dos homens e diante de Deus, vamos colocar num exemplo simples, dentro de uma igreja ou de uma comunidade, ela não pode ficar somente naquele momento especial, e claro que é um momento especial. Eu me lembro claramente o dia do mês, o ano, o local, foi um dia muito especial. Mas aquela confissão ali apenas não basta. Aquela confissão apenas ali foi apenas eu sair do meu local onde eu estava sentado, ir à frente, declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a vida que nós caminhamos com Cristo, a vida que Cristo nos propôs e trouxe para que a gente, como Paulo falou aqui, como os romanos, depois de crer, receber tudo aquilo que Ele tem para nós, é uma vida de uma confissão diária. É uma vida onde todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, em toda a nossa caminhada, a gente está confessando a Cristo. Porém, também tem o lado, vamos dizer assim, negativo. Da mesma maneira que a gente tem esse chamado de confessar a Cristo em todos os momentos, nós acabamos mais fazendo o inverso. Negamos mais a Cristo em muitos momentos das nossas vidas. Lá em Mateus 26, 33, 35, diz assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizassem em ti,
eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa história de Pedro, todos nós conhecemos, ou pelo menos a grande maioria de nós conhecemos. Pedro afirma ali categoricamente: Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou dar para trás. Eu não vou desistir. Pode acontecer o que for, mas eu não vou te negar. E ele acaba de falar isso, algum tempo se passa, e estava ali o Pedro negando a Jesus 3 vezes. Vamos pensar um pouquinho nessas atitudes de Pedro. Muitas vezes quando a gente lê primeiramente a história de Pedro, essa passagem sobre Pedro, as 3 vezes que Pedro nega a Jesus, automaticamente a gente começa a condenar a Pedro. Poxa, se fosse eu no lugar dele, eu não teria negado. Se fosse eu no lugar dele, eu teria resistido mais um pouco. Poxa, o Pedro também, vacilão. Foi lá, negou a Jesus, depois de andar com ele, de conhecer a ele, de ouvir todas as palavras e promessas da própria boca dele, de ver todos os sinais, Pedro ainda vai lá e nega Jesus. Na minha opinião, não mereceria nenhuma outra chance. Na minha opinião, ele deu uma mancada muito grande que, não sei se teria volta, não sei se teria conserto, não sei se teria retorno. Mas se a gente analisar realmente a vida de Pedro, o Pedro lá, o pescador, o Pedro lá, o homem comum, o Pedro aqui andando com Jesus, o Pedro aqui cortando a orelha de um soldado enquanto Jesus mandava ele parar, ele não parava. O Pedro lá na frente negando a Jesus, mesmo depois de ter falado poucas horas antes que não negaria. Esse mesmo Pedro é encontrado por Jesus pescando, louco, maluco. A Bíblia fala que ele, quando viu Jesus, ele rasga a roupa, porque ele estava desesperado para conseguir uma boa pescaria. E de repente Jesus lá na frente chama ele e fala: Pedro, você me ama? Claro, Senhor, que eu te amo. Todo mundo sabe que eu te amo. Legal. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, oi Senhor, tu me amas? Claro, acabei de falar, eu te amo. Eu te amo mais do que todos. Que beleza. Apacenta as minhas ovelhas. E na 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, fala Senhor, tu me amas? Ali ele se derrama. E ali ele se deixa mostrar realmente que ele amava verdadeiramente Jesus. E Jesus fala: então vá e apacente as minhas ovelhas, cuide da minha igreja. A vida de Pedro não foi uma vida extraordinária. A vida de Pedro não foi uma vida de um apóstolo heróico. É claro que lá na frente ele morre igualzinho a Cristo, crucificado. A vida de Pedro não foi de um homem vindo de uma outra, galáxia chegando aqui, mudando tudo. Pedro era um homem comum como nós somos hoje. Pedro cometia as mesmas falhas e os mesmos erros que nós cometemos até os dias de hoje. A vida de Pedro não foi uma vida de negação. Não, pelo contrário. A vida de Pedro foi uma vida de confissão e de luta para manter essa confissão. A vida de Pedro foi aquilo que o Paulo disse lá na frente, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades que ainda estão dentro de nós. É contra aquilo que eu desejo fazer o bem, mas o mal que está em mim acaba prevalecendo. A vida de Pedro está longe de ser uma vida de negação. Foi uma vida de confissão, foi uma vida de entrega, que a gente olha na Bíblia e entende que ele realmente se entregou ao Senhor. Ora, em que momento então que a gente se assemelha, chega próximo de Pedro, chega próximo dessas situações? Eu vou falar alguns exemplos aqui que de repente na sua mente você vai descartar ela de cara, falar: não, mas eu não faço mais isso.
Eu já tenho 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu praticamente nasci dentro da igreja. Isso aqui nunca aconteceu comigo. E conforme eu falei, o bom de você preparar uma reflexão, de você ler, de você discutir com outras pessoas, e quando aquilo fala diretamente, primeiramente com você, é você falar, realmente eu preciso escrever, preciso ler, se possível, até compartilhar com os irmãos na comunidade, para que mais uma vez eu também ouça e quem saiba, isso entre na minha mente de uma vez por todas e eu também entenda o que eu estou tentando dizer. Pedro e nós, muitas vezes, negamos a Jesus por medo. Por puro medo. Medo do quê? Medo dos nossos amigos. Ah, Sandro, você é doido. Eu não tenho medo de dizer para amigo nenhum que eu sou crente. Pô, parabéns. Deus te abençoe. Estou orgulhoso de você. Mas eu já neguei a Jesus muitas vezes por causa de amigos. Eu já escapei de falar que eu era crente, que eu estava indo à igreja, por muitas vezes, para não ficar ali, vamos dizer assim, meio deslocado naquela roda de amigos. Porque até então nós somos como qualquer um é. Cada um tem uma religião, cada um tem isso, aquilo, outro. Aí o cara vem para você e pergunta, você está indo na igreja? Você virou crente? Eu te vi num vídeo, eu te vi numa foto. Não, peraí, não é bem por aí, né? Eu estava lá porque eu passei em frente, porque eu fui convidado, e etc, e piriri, pororó. Eu fugi muitas vezes. Eu tive medo. Ah, então você não tem mais medo? Eu vou falar que às vezes, sem querer, o medo volta. Não sei. Inconsciente ou conscientemente, às vezes a gente tem medo de falar assim, não, eu sou cristão. Eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu acredito que Ele veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia e um dia Ele voltará. E por isso eu confesso a Jesus dessa maneira. Muitas vezes nós negamos a Jesus, nessa sequência de pensamento, pela opinião dos outros. Eu vi um vídeo essa semana, não vou falar nomes, tomara que ninguém veja, que eu me escandalizei demais. De uma palestra, de algumas pessoas ali, dizendo que realmente o intuito delas hoje é destruir as famílias e completamente banalizar o sexo. Em outras palavras, virar uma grande promiscuidade e prostituição em todo lugar do mundo e a família ser completamente destruída. E não era uma reunião pequena, infelizmente, era uma reunião muito grande. Haviam ali muitas e muitas pessoas. E às vezes a gente nega Jesus porque de repente a gente está numa situação parecida com essa. O local que você trabalha, que você estuda, que você frequenta, de repente todos ali têm uma opinião diferente da sua. E para não criar um clima, não estou dizendo que você tem que ser o chato, mas para não criar um clima a gente acaba deixando a nossa opinião de lado e que as outras opiniões prevaleçam. Estou dizendo isso porque nós estamos em 2020. Eu confundo século XX, século XXI. É o século XXI. Na segunda, terceira década, não importa. Essas cronologias são malucas. As coisas hoje mudam rapidamente. Eu sou da época que, não parece, mas eu sou, que eu assistia filme em casa, alugado na videolocadora, num videocassete de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. Eu nunca vi nenhuma cabeça do videocassete, mas diziam lá que tinha tantas cabeças o videocassete. Eu sou da época que, para ouvir uma música, uma simples fita cassete, ou até um disco, eu tinha um aparelho de som que, sei lá, era maior que essas caixas aqui, porque tinha que ter um deck, não sei do que, não sei do que, não sei do que, para poder ouvir um simples som. Eu sou da época que na minha casa tinha uma TV de 3 canais, com um bombril na antena.
para pegar um, tinha que não pegar o outro. Quer assistir o quê? A Globo ou a SBT? A Globo, vira para cá. Quando não subia no telhado, tá bom, agora para cá, agora para lá. Eu morava aqui na região de Ipanema, o avião passava, ele levava assim a imagem. Vum. Uns 3 minutos depois voltava a imagem na TV. Eu sou dessa época. Eu sou da época que eu tinha que pedir para alguém colocar ficha para mim lá no orelhão público para ligar para meu pai, porque eu não alcançava. Eu sei que para alguns aqui ficha é... Ficha? Vou ver no Google. O que é ficha? Ficha telefônica. Quando surgiu o cartão telefônico, eu falei, uau, agora eu tenho 50 créditos. Dá para ligar 50 vezes. Eu não sabia quanto durava cada crédito. Alguns falavam que era 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu me lembro que eu era, sei lá, tinha uns 7, 8 anos. E a gente foi ligar para um tio nosso que morava fora do estado. Aí discava o 9 no orelhão. Telefonista, liga para o meu tio. Qual o número? Aí falava o número, só 1 minuto. Aí você desligava, daqui a pouco tocava o seu telefone, seu tio na linha. Aí a gente falava com o tio lá do outro estado. Eu sou da época... E vocês entenderam que época que eu sou, né? Melhor parar de passar vergonha. E de lá para cá as coisas mudaram muito rápido. De 2 anos para cá as coisas mudaram muito rápido. Há 2 anos atrás o nosso smartphone não fazia 50% das coisas que ele faz hoje, não vai fazer daqui a 2 anos, e assim sucessivamente. E eu ouvi também uma opinião esses dias que eu fiquei muito espantado. Que a palavra de Deus tem que se adequar ao mundo de hoje. Que a Bíblia que nós cremos, professamos, lemos, ela precisa se adequar ao mundo de hoje porque as coisas mudaram e mudaram muito. Ora, se estiver sendo gravado, apague. E se estiver sendo gravado, pode publicar também. Eu acho que é o contrário. É que o mundo de hoje, por mais tecnológico, avançado cientificamente ou qualquer outra coisa que seja, ele tem que se adequar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Você pode buscar na palavra de Deus, muitas vezes você não vai achar referência exata para as coisas que existem hoje. Mas eu te garanto que o Espírito Santo de Deus é capaz de revelar todas as respostas para qualquer dúvida que você tem na sua vida hoje, amanhã e daqui a 1000 anos, se assim for preciso. Eu acredito que quando nós negamos a Jesus por situações semelhantes a essa, ou um simples ato de deixar de fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, é um ato que nós estamos negando a Jesus. Esses dias, eu estava também tirando um tempo de férias, aí você fica naquela coisa, dorme tarde, acorda mais tarde ainda, aí no meio da madrugada, a TV te salva, você vai lá zapeando. Gente, eu peço perdão a vocês, quem me conheceu alguns anos atrás, porque eu vejo hoje alguns programas dito evangélicos que eu fico confuso. Se a gente está vendo uma igreja ou se a gente está vendo uma palestra motivacional. Eu vejo hoje as pessoas falando do evangelho de uma maneira tão distorcida, tão desvirtuada, tão longe do evangelho, que eu fico me perguntando, meu Deus do céu, aonde eu estava com a minha cuca, com a minha cabecinha, quando eu fazia isso também? Eu vejo hoje as pessoas negando a Jesus por um bem maior. Nossa, mas o que é um bem maior? Muitas vezes as pessoas vão até uma comunidade buscar o seu próprio bem, buscar a satisfação pessoal do seu ego, fazer ali barganhas, trocas e tantas outras situações, negando literalmente, totalmente o sacrifício de Jesus por um bem e uma realização pessoal. Eu vejo hoje a gente vivendo um momento que está cada dia pior, porque não é hoje, já vem de alguns anos e parece que está só piorando, de nós vivemos apenas no imediatismo. Se as coisas não forem do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no dia que eu quero, na hora que eu quero, então eu não quero. Eu faço o bico e vou embora.
Eu vou procurar um lugar que vai trazer o que eu quero, como eu quero, do dia que eu quero, do jeito que eu quero. Eu vejo hoje a gente fugindo literalmente de confessar a Jesus, porque nós sabemos interiormente, o Espírito Santo de Deus fala conosco todos os dias, que quando a gente confessa a Jesus, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E para não abrir mão de muita coisa, nós negamos a Jesus. Eu quero deixar aqui, para que vocês não fiquem chateados comigo mais do que vocês já estão, eu não estou dizendo que é você, eu estou dizendo de mim, tá? Eu estou falando isso para mim. Eu estou dizendo porque eu preciso ouvir isso. Eu estou dizendo porque o Espírito Santo de Deus me cobra isso todos os dias. Que eu nego a Ele para confessar outras coisas que não são Ele. Para confessar outras coisas que não é confessar a Cristo. A atitude que Pedro fez de negar a Jesus, não uma, mas uma, duas, três, várias vezes, ela não foi uma atitude isolada que denegriu a vida de Pedro. Pedro continuou sendo um servo de Deus, porque ele sabia da responsabilidade de confessar e continuar vivendo a vida que Cristo havia determinado a ele. Vá lá e apacenta as minhas ovelhas. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, o Paulo diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A nós foi dado este privilégio, não apenas de crer, mas de sofrer por Ele. Aí você me pergunta, como que eu vou sofrer por Cristo, se Cristo já veio à terra, morreu, ressuscitou, e a própria palavra diz que neste momento Ele está assentado à direita de Deus, reinando. Quando a palavra fala sofrer por Ele, é sofrer o que a gente vem vivendo e vendo aqui. É sofrer pelo irmão que está do teu lado. É sofrer por tragédias que a gente está vendo agora na cidade de Belo Horizonte, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu em outros estados, como acontece todos os anos. É sofrer por situações que estão acontecendo aqui, ao nosso lado. E às vezes no nosso imediatismo, na nossa correria, no nosso egoísmo evangeliquez, a gente deixa de olhar para o lado. Fala, não, eu tenho muito problema, eu tenho muita preocupação. Eu vou na igreja, eu vou fazer o que tenho que fazer, Senhor, me abençoa, me ajuda, abre as portas, libera as coisas, porque eu estou precisando. Será que a gente tem sofrido por Cristo como o Paulo falou que é um privilégio sofrer por Ele? Qual o papel da igreja que a gente pode imaginar aqui para Guarulhos, aqui para o Macedo? Qual o papel que a igreja tem desempenhado aqui nessa região? Será que nós temos sofrido por Cristo aqui na região do Macedo? Aqui na região de Guarulhos? Ah, mas aqui é uma região boa, aqui é uma região tranquila, classe média. Será, gente, que a gente não está olhando novamente com um prisma errado? Olhando para aquilo que as pessoas aparentam ser, aparentam ter, aparentam estar passando, mas ninguém sabe o que ela está vivendo internamente, emocionalmente, espiritualmente? Será que a gente tem sofrido realmente e vivido este privilégio que o Paulo falou? Também em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12 e 13, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Manda-te diante de Deus que todas as coisas vivificam, e do Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. O Paulo estava falando para o Timóteo, vai lá, Timóteo. Não vai ser fácil não, amigo. Vai lá, você vai ter que enfrentar muitas situações difíceis. Mas pega o exemplo de Cristo, que não desistiu, que não negou. Mesmo diante da maior autoridade que tinha naquele momento, naquela época, que era o Pôncio Pilatos. Cristo não negou. Cristo não negou a si mesmo. Na língua portuguesa, isso jamais vai entrar na nossa mente. Mas se a gente buscar no
dentro da raiz do grego, dentro da raiz daquilo que é a palavra, é possível uma pessoa negar-se a si mesmo. Na língua portuguesa fica esquisito. Mas agora vamos nos colocar no lugar de Timóteo. Quem é o nosso exemplo? É o Cristo. Que mesmo diante da maior autoridade, do maior desafio, da maior pessoa humana, vamos dizer assim, que poderia mudar o seu destino ou não, claro que não, mas ele achava que tinha esse poder, o Pilatos. Cristo falou não. Cristo falou, não vou voltar atrás. Eu não vou negar aquilo que o Pai me colocou, aquilo que eu fui chamado e enviado para fazer. Jesus foi um mártir. Sim, Jesus foi um mártir. Mas não para se tornar um herói, não para se tornar um exemplo a seguir de uma maneira abstrata, não para se tornar apenas um quadro bonito que muitas vezes nós vemos nas casas, museus e tantos lugares, não para se tornar um objeto de desejo em alguns momentos do ano, algumas datas específicas, não para ser lembrado somente num dia de aflição ou num dia de muita angústia, alguma coisa assim, não. Jesus morreu na cruz para que nós não morrêssemos na cruz. Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Jesus abriu mão de tudo o que ele tinha, de tudo, para que nós hoje estivéssemos aqui, com o privilégio daquilo que Paulo falou, de abrir mão também e de sofrer por ele. Se a gente buscar na Bíblia qual é o melhor exemplo para entender como confessar a Cristo todos os dias, é a própria vida do Cristo, que confessou a Ele, que confessou ao Pai, que confessou ao Espírito, que era Ele mesmo todos os dias aqui. Mesmo diante de toda e qualquer dificuldade que ele estava passando, ali ele não desistiu, ele não voltou atrás. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse verbo receber, no grego, a palavra no grego é a palavra paralambano. Palavra difícil de soletrar. Paralambano. Que significa associação. Os judeus, eles paralambano a Cristo. Eles não receberam a Cristo. Eles não se associaram a Cristo. Eles negaram ao Cristo que foi enviado. Eles entenderam que aquele Cristo não era o Cristo que eles mereciam. E conforme a gente falou no início, muitos e muitos deles não acreditaram em Cristo até o dia que ele foi crucificado. Mas no versículo 12 fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O verbo aí então é o receber também, só que é o lambano, que é aquele que se associa ao Cristo. Alguns não se associaram e outros se associaram. Quem se associou recebeu ao Cristo, recebeu ao Filho de Deus, ao Filho do Deus vivo. Recebeu para ter a sua vida transformada, para ter a sua vida a partir dali mudada. Hoje a gente expressa a nossa confissão a Deus de várias maneiras. Muitas vezes a gente usa uma camiseta, coloca um adesivo bonito no carro, põe um louvor assim numa altura um pouco acima da média para que o vizinho ouça. A gente tem expressões que a gente consegue fazer que as pessoas vão nos identificar como crentes, como cristãos, como coisa assim. Tudo isso é bom? Claro que é bom. A gente tem que ouvir louvor. Sim,
Você quer usar a sua camiseta? Use. Você quer colocar o seu adesivo? Coloque. É legal. Não estou dizendo que não é legal. Claro que é legal. Mas isso não é o todo na confissão. Isso jamais será o suficiente para que as pessoas entendam e vejam que nós estamos confessando realmente a Cristo. Conforme eu falei agora há pouco, todos nós temos a nossa marca, o nosso dia, a nossa lembrança do dia que nós nos convertemos, do dia que de repente você fala, mas eu não tive essa experiência, eu nasci num lar cristão, mas um dia você tomou a sua decisão, por exemplo, dos seus pais, dos seus avós, dos seus familiares, seja quem for, alguém te passou essa experiência. Alguém um dia te parou na rua e falou, cara, Jesus te ama. Você falou, ué, mas nem conheço, então vem cá que eu vou te falar quem é esse Jesus. Eu me lembro, sei lá, na época da TV com Bombril, eu lá no metrô Belém, passa uma moça assim, Jesus te ama. E eu não entendi. Eu fui atrás dela, quem me ama? Jesus. Ah, tá, já sei. Ela falou, não estou brincando. Ele te ama. Gente, aquilo caiu no esquecimento, ficou, passou. Ah, Jesus me ama. Novidade, né? Eu já sabia disso. Alguns anos depois, quando eu estava lá aceitando a Cristo, entendendo aquilo, aquela frase voltou, a imagem daquela pessoa voltou. Aquele momento voltou à minha mente. Aquele momento se fez real, se fez presente novamente. E eu entendi que alguém que confessou a Cristo me levou também a confessar a Cristo. Que alguém que abriu mão, que entendeu o privilégio de sofrer por Cristo, sofreu também para que minha vida fosse alcançada ali. E sofrer por Cristo, confessar a Cristo todos os dias, é exatamente isso. Nós temos a oportunidade e somos hoje inteligentes o suficiente de saber qual a melhor maneira de levar a Cristo as pessoas que estão ao nosso lado. Alguns entendem que a melhor maneira é ir a uma praça e ali você cantar e pregar. Amém. Se assim for, eu acredito que vidas possam ser alcançadas assim também. Outros acreditam que é através da mídia, da comunicação em massa. Amém. Se uma vida for verdadeiramente alcançada por isso, glória a Deus, porque valeu a pena. Outros acreditam em outras maneiras e outras formas. Mas nós sabemos individualmente como se achegar a determinadas pessoas e começar a falar do amor de Cristo para elas. E começar a dizer para elas palavras simples como essa: ó, Jesus te ama e tem solução para você. Ah, ele vai me livrar deste problemão. Não. Calma. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus não é um abridor de garrafas, desculpa o termo baixo. Jesus não é esse tipo de Deus que vai lá desemperrar a tua garrafa. Não, Jesus, desculpa gente, se Deus fosse um Deus assim, pronto para resolver todos os meus pequenos e grandes problemas dessa maneira, eu não consigo mais encarar Deus dessa maneira. Eu não consigo mais entender que Deus está à minha disposição para isso. Eu não consigo mais acreditar dessa maneira. Eu consigo acreditar que Jesus morreu na cruz e me livrou da morte. E me deu a liberdade, e me deu o direito, e me deu a convicção, e me deu a oportunidade de entender que hoje eu posso ter uma vida diferente do que eu tinha. Ele falou, você tem uma opção. Essa opção você pode seguir. É obrigado? Não, você não é obrigado, mas você tem essa opção. Você me aceitou, você confessou o meu nome, então a partir de agora você tem uma opção de uma vida diferente. A gente já vai finalizar, mas eu queria, exemplificando isso, lá em João, novamente, capítulo 4, versículo 15. João 4, 15. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Tem versículos que nos marcam e nos deixam assim muito, que a gente não esquece.
Essa passagem da mulher samaritana, para mim, é um desses. Todos conhecem a história, mas vamos falar rapidamente. Jesus era um judeu. Ele veio de uma família judia. Ele nasceu numa tradição judia. Ele cresceu entre os judeus, ele era reconhecido entre os judeus. E assim como hoje, naquela época também já havia separação de povos. Então, um samaritano e um judeu era pior do que você torcer para um corintiano e um palmeirense numa final e os dois ali com os ânimos acima do normal. Era muito pior que isso. Eles disputavam e disputam até hoje, historicamente, tudo. Tudo. E aquela mulher samaritana, que tinha uma vida, aos olhos da sociedade, aos olhos da comunidade onde ela vivia, uma vida estranha. Ela saía para buscar água meio que escondida. Ela não ia na hora do rush. Ela não ia na hora que todos estavam ali pegando água, porque ela vivia uma vida, até certo ponto, diferente das demais mulheres. Ela não tinha coragem de se expor. Então ela ia num horário que o sol estava tinindo, que pouca gente ia ao poço, ela ia lá buscar água. E era uma caminhada. E ela tinha que buscar água, trazer para casa e fazer todas as tarefas de casa ali com a água que ela buscava. E nesse dia ela vai até o poço e quem está lá? Um judeu. Como que ela soube que era um judeu? Ora, a gente olha, um palmeirense, a gente sabe que ele é palmeirense. Está escrito na testa dele. Não tem. A gente sabe, brincadeira. A gente sabe quem ele é, como ele é. E ela olhou e falou, puxa vida, um judeu. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não tem como eu voltar depois. Eu vou ter que encarar. Eu vou abaixar a cabeça, eu vou chegar lá, vou pegar a água e vou embora e ninguém me viu. E de repente o judeu começa a conversar com ela. Você pode me dar um pouco de água? Opa, como assim? Você não me reconheceu que eu sou uma samaritana? Você não está vendo que os nossos povos são inimigos? Você não está vendo que a gente não se dá, a gente não pode falar, nós somos inimigos mortais? Não, mas eu estou com sede. Custa me dar um copo d'água? Custa pegar um pouco de água no poço e me dar? Não, não posso te dar essa água é muito valiosa. O nosso pai Jacó cavou esse poço, deixou aqui, e nós samaritanos vivemos dessa água, não posso te dar água. Você é judeu, você tem que beber água lá na tua laia, aqui não. E Jesus falou, eu sei, mas se eu te der a minha água, nunca mais você vai ter sede. Como assim? Que água? Eu não estou vendo você com nada, você não tem como tirar água do poço, você não trouxe água, você não tem alforje, você não tem nada. Que água é essa? Ah, para de conversa. Não vem com conversa mole. Vamos pensar aqui um pouco, gente. Aquela mulher tinha uma vida difícil. Principalmente nessa parte de relacionamentos. Ela podia estar pensando, esse cara está com graça. Esse cara está com conversinha. Você não tem água, não vem com graça não. Jesus falou, não, então, me dá você. Não, não tenho. Quer a minha? Como assim? Olha, a minha água, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Porque a minha água, que é a água que eu vou te dar, é a água da vida. Aquelas palavras entraram naquela mulher de uma maneira que ela se transformou ali, na hora. Ela entendeu que ela estava falando com alguém que não era o tipo de pessoa que ela tinha conhecido até aquele dia. Ela estava falando com alguém que olhou para ela e a amou de uma maneira que nunca ninguém a havia amado. Então ela se desfaz ali de toda aquela dureza de coração, de toda aquela defesa que ela tinha, e ela fala, eu quero então desta água. Eu quero e eu preciso, porque é a água que eu tenho buscado a vida inteira. E passando um pouco mais o texto à frente, o texto fala que aquela mulher sai correndo para a cidade. E lá ela começa a falar para todo mundo, olha, eu conheci um homem. E ele me ofereceu uma água, e essa água é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E de repente todo aquele povo começa a vir e buscar aquilo que aquela mulher havia recebido.
Confessar apenas não é tudo. Tomar uma atitude, andar, não é tudo. É o começo. Aquela mulher, se a gente olhar o texto, ela foi com, vamos colocar nos dias de hoje, uma bacia gigante, um balde gigante, um recipiente grande para colocar bastante água. E ela larga aquilo, ela deixa aquilo, ela esquece tudo aquilo. Aquela palavra entra na vida dela, aquele momento entra na vida dela. Ela tem um encontro com Cristo. E ela confessa que Ele é o Senhor da vida dela. Ela recebe ali a água da vida que mudou a vida dela a partir de todo o momento. E eu pedi para vocês refletirem porque vocês sabem o contexto dessa história. Vocês sabem como que Jesus conversou com essa mulher. Mas em nenhum momento Ele deixou isso estragar aquela situação especial. Ele disse para ela, eu tenho o que você precisa. E a partir daquele dia, a Bíblia não relata a história de vida daquela mulher samaritana. A Bíblia não traz mais detalhes, como foi depois que Jesus foi embora ali daquele local que a Bíblia diz que ele precisava passar ali. Mas eu tenho certeza que aquela mulher se tornou uma grande multiplicadora do que ela havia vivido. Que ela começou a confessar a Cristo em todas as áreas da sua vida. Que ela começou a negar a si mesma e colocar a vida que ela havia encontrado em Cristo em todas as áreas da vida dela. Que a partir daquele momento a sua vida começou a ser transformada. E ela não estava mais preocupada em adorar a Deus aqui ou ali, porque ela havia tido um encontro verdadeiro com Ele, com o Cristo, com o Filho de Deus. E muitas vezes a gente está como essa mulher também, preocupado como eu devo orar, como eu não devo orar, como eu devo fazer, como eu não devo fazer, e enquanto isso, estamos negando a Cristo. Quando confessamos a Cristo a despeito de todas as coisas, você não está preocupado se é pequeno, é grande, é preto, é branco, se você gosta ou se você não gosta tanto. Quando a gente confessa a Cristo, a gente começa a entender que a pessoa que está do nosso lado ela é tão importante quanto nós. Porque se um dia eu tive a oportunidade de ouvir, ela também precisa ouvir. A gente começa a entender que nas pequenas atitudes que a gente faz durante o dia, seja aqui ou qualquer lugar, são os momentos que a gente continua confessando a Cristo durante toda a nossa vida. É bom, é saudável e é até bíblico. A gente pedir aqui que a igreja fique em pé, convidar você a vir aqui à frente, confessar a Cristo aqui diante dos homens e diante de Deus. A partir de hoje ter a sua vida transformada, renovada, o teu nome escrito no livro da vida e ser salvo. Sim, tudo isso é verdade. Mas se ao sair dessas portas, nada mudar, a gente não vai viver a vida que Cristo quer que a gente viva. A gente não vai confessar a Cristo como Ele quer que a gente o confesse. A gente não vai alcançar, vamos dizer assim, entenda o que eu vou dizer, a plenitude da vida cristã aqui na terra. A gente não vai entender verdadeiramente o que significou o sacrifício de Cristo, enquanto a gente continuar na nossa vida de negação. E mais uma vez, já encerrando, eu quero deixar bem claro para vocês, que quando eu falo em negar a Cristo, eu dei os meus exemplos, a grande maioria dos meus exemplos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, às vezes que eu até entre aspas, me revolto de vez em quando, mas que são situações internas que eu tenho que passar e que eu tenho que lutar até os dias de hoje. E eu peço a Deus, eu oro a Deus todos os dias, que Ele me fortaleça, que Ele me capacite, que Ele me ensine a confessá-lo diante dele e dos homens a todos os momentos. Mesmo que aquilo traga para mim uma grande dor, mesmo que aquilo para mim seja muito difícil, eu peço que Ele me ensine e me conduza a essa confissão diária. Foi muito bom o dia que eu fui lá na igreja, fui à frente e aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nunca mais eu esqueci. Nunca mais você pecou desde lá? Só pequei desde lá. Foi a única coisa que eu fiz, só pequei. Mas a partir daquele dia eu comecei a ter consciência que eu tinha escolha em pecar e não pecar.
em fazer e não fazer. Ah, então tua vida não mudou nada. Claro que mudou, né? Pelo amor de Deus, né? Não, também, né? Aí joga fora e pede outro. Alguma coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar. Muita coisa. Muita coisa. Se a gente tem vivido esse mundo da tecnologia que as coisas avançam rapidamente, que em um ano, 6 meses, em um mês, tudo muda, a nossa vida também precisa passar por mudanças. A palavra de Deus, ela não muda. O conselho que você recebeu da tua avózinha lá na sua casa, que era aquela senhora simples, que tinha um vocabulário até limitado, mas ela falava das coisas de Deus para você, ainda continuam sendo verdades. São os mesmos conselhos que você vai dar para os seus filhos, para os seus netos, se Deus permitir, para os seus bisnetos. Você vai falar do amor de Deus da mesma maneira. Nós não vamos precisar falar, olha, Jesus veio num raio ultra tecnológico. Não, não. Ele nasceu de uma mulher simples, virgem, foi ali concebido pelo Espírito Santo de Deus. O seu marido, até então noivo, José, simples marceneiro, eles fugiram, eles temeram a morte, eles foram até uma manjedoura, ali nasceu Cristo, o Rei dos Reis, foi ali adorado pelos reis magos, viveu uma vida simples e comum até os seus 30 anos, e a partir dos 30 anos começou um ministério que mudou o mundo. É esse Cristo, filho, neto, bisneto, amigo, amiga, marido, esposa. É esse Cristo que, há mais de 2000 anos atrás, fez tudo isso. Ele veio aperfeiçoar a obra que ele mesmo havia feito. Ele veio resgatar aqueles que estavam perdidos. Muitos não o receberam. Muitos não se associaram a ele. Mas mesmo assim ele não descartou nenhum. Porque quando ele foi à cruz, ele falou, está consumado. Ele não disse, eu estou salvando judeus e não gregos. Ele não disse, eu estou salvando brasileiros e não outra nação. Está consumado. Todos aqueles que crerem em mim e virem até mim, me receberão. E eu os receberei. E os confessarei diante do meu Pai, que eles são meus. Esse é o nosso Cristo. Pedro negou Jesus, voltando lá no texto. Eu acho que hoje eu perdoaria Pedro, mas alguns anos atrás eu tive raiva do Pedro. Hoje eu entendo, sou menos cabeçudo. Mas muitos de nós não perdoaríamos o Pedro. Pedro era digno de um castigo, no mínimo de um castigo. No mínimo ali, sei lá, um puxão de orelha. Tá de banco. 3 meses. Ainda bem que não tinha banco naquela igreja de Jesus, né? Senão Pedro estaria de banco. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ô Isaías, fala da minha palavra, mas eu sou um homem de palavras duras. Não te perguntei nada. Vem cá, Isaías. Ô Moisés, vai diante de Faraó, mas eu sou gago, e daí? Fala que o eu sou, te enviou. Paulo, vai pregar entre os gentios. Não, eu mato o cristão, eu estou sendo perseguido. Alguém te perguntou isso? Alguém está preocupado com isso? Vai lá e faz. Vai lá. Vai, porque o meu sacrifício te basta. A graça que eu deixei te basta. Eu sei que todos nós aqui temos muitos e muitos questões, problemas, ansiedades, dúvidas em nossa mente. Eu sei que, de repente, graças a Deus, você não veio aqui para ouvir uma palestra motivacional. Se veio, me desculpa. Vai, a partir do dia 3 na faculdade lá, que eu faço uma palestra motivacional para você. Estou precisando de horas complementares. Aqui não vai rolar. Aqui não. Tomara que você saia daqui bem chateado comigo. Caramba, que cara Zé Ruela. Falou um monte de coisa que eu já sabia.
Mas tomara que desse monte de coisa que eu te falei, você se lembre apenas de uma. Que Jesus nos confessa diante do Pai, para que a gente confesse Ele aqui, diante dos homens, em todo e qualquer momento. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos orar.